Vou pedir a todo mundo para botar no mudo, por favor. Fica todo mundo no mudo, que é para a gente não ter interferência. E aí, quando for falar, aí a pessoa abre. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão nos vendo na internet, no Facebook. É um prazer ter vocês com a gente para mais uma atividade. Hoje é a nossa segunda atividade do dia. Agora a gente está no nosso seminário de internacional Vygotsky e Mudança Social. É um prazer estar aqui. Eu vou abrir dizendo que a gente tem a possibilidade também de que vocês escutem em inglês. E para isso vocês têm, no momento, que estar no Zoom, porque aqui no Zoom a gente tem a opção de interpretação para o inglês. Essa opção, para quem está aqui no Zoom, é o seguinte: vocês na barra de baixo, né, aquela lá no final, onde tem mudo, parar o vídeo, segurança, participantes, tem um que é interpretação. Quem precisa ouvir inglês tem que colocar English e vai passar a ouvir em inglês. Vou falar agora em inglês, porque quem precisa ouvir inglês, precisa ouvir em inglês. Então, those of you who need to listen to this presentation in English, please turn to interpretation at the bottom part of our video, and there you are going to see interpretation. You have to click on that and choose English. You're going to listen to our interpreters, Monica and Lilian. Ok? Thank you very much, Mônica e Lilian. Muito obrigada, Mônica e Lilian. E quem precisa de interpretação de Libras, a gente tem o Everton e a Daniela, quem eu também agradeço, que em nome da PUC, né, que estão aqui fazendo essa interpretação para Libras. Na internet, vocês vão provavelmente ver apenas os intérpretes de Libras aparecendo. A gente vai tentar que isso aconteça. A gente sempre faz esse esforço, porque quando a Luciane estiver fazendo uma fala com a câmera, com a projeção, vocês verão não a Luciane, mas um dos intérpretes de Libras, porque o Facebook e também o YouTube só permitem uma pessoa por vez junto à interpretação. Então, quando a gente estiver fora dessa condição, vocês vão assistir, vocês vão ver o Everton ou a Daniele e a apresentação com a voz da Luciane, que é a nossa convidada de hoje. Então, a gente está tentando tornar esse encontro mais acessível possível a todos, e por isso todas essas arrumações para que mais pessoas possam participar. Então, eu vou passar agora a palavra para a Larissa, que foi a coordenadora desse evento de hoje, já deixando o meu abraço carinhoso para a Luciane, que é uma pessoa muito querida, de quem eu gosto demais, que é animada e que é alegre e é uma pesquisadora de grande qualidade, envolvimento com os estudos vigotskianos. Mas eu agora formalmente, né, porque a gente também tem um pouquinho, não tem formalidade nenhuma nunca, mas vou passar a palavra para a Larissa, como a Mônica, também a Daniela, a Valdite, a Viviane, que fica no Facebook. Elas estão coordenando esse seminário, e eu quero agradecer muito o trabalho que elas vêm fazendo. E também a gente tem sempre aí o apoio da Luciana, da Marina, que estão sempre ajudando a gente a coordenar essas coisas de certificados, e põe certificado no site, tira certificado dali. Então, e só lembrando também que aqueles de vocês que querem certificado, a gente vai colocar o link para vocês receberem automaticamente, depois da inscrição, o e-mail com certificado, tá bom? Então, Lari, agora é com você. Obrigada, Fê. Oi, gente. Oi, quem está seguindo a gente no Facebook. Luciane, muito bem-vinda novamente. Reforço as palavras da Fê. E eu vou apresentar você, assim, bem brevemente, né, para quem está ouvindo a gente talvez não conheça, né, seja a primeira vez. A professora Luciane Schmidwein é professora do Departamento de Metodologia de Ensino do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e atua no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação, na linha de pesquisa Educação e Infância, né? Ela tem uma vasta experiência com a pesquisa, né, e estudos
sobre infância e a educação, né? E as pesquisas atuais dela, né, em andamento, contemplam a formação inicial e continuada de professores para a infância, a prática de ensino como coformadora e investigações sobre o desenvolvimento estético, artístico e científico de professores e alunos, a partir de reflexões teóricas e metodológicas pautadas nos referenciais da psicologia histórico-cultural. Luciane, é um prazer e o palco é seu. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer, Fernanda, o carinho é mútuo, né? E também tenho muita felicidade porque eu sou puquiana, né? Eu fiz o mestrado e doutorado aí na PUC com a Cláudia Davis na psicologia educacional. E eu gostaria de fazer só uma consideração antes da minha fala, né? Eu gostaria de iniciar lembrando, né, a todas e todos que nesta semana, na terça-feira, nós fomos surpreendidos aqui em Santa Catarina com um trágico evento, né? Um garoto de 18 anos, munido de uma adaga, assassinou 3 bebês e 2 professoras dentro de uma creche, no município de Saudades, um município do extremo oeste de Santa Catarina, que faz divisa quase com a Argentina. Nesse momento, me faltam palavras para dizer da minha perplexidade e indignação diante de uma brutalidade humana como essa. E eu gostaria de propor 1 minutinho de silêncio em solidariedade às familiares e às pessoas da comunidade que sofreram com esta experiência traumática. Essa tragédia nos provoca, né, a pensar no que gera a barbárie humana tão presente nesse momento brasileiro, né? Um momento em que contamos hoje com 414 mortes pela Covid no Brasil, né? 2.811 mortos só nas últimas 24 horas. Então, eu queria só fazer 1 minutinho de silêncio, porque a gente, no meio de uma pandemia, ainda vive uma tragédia horrorosa como essa. Eu queria somar ao seu pedido de 1 minuto de silêncio os mortos da chacina que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, no bairro onde eu cresci, com pessoas que também estavam em situação vulnerável. Então, a gente pode ampliar um pouquinho esse minuto para acolher também esse grupo de pessoas. Agradeço seu apoio. Bom, não sei se já fez 1 minuto, mas a ideia é só um momento para a gente lembrar e se solidarizar. Então, o tema, né, que a Fernanda nos provocou nesse trabalho foi Vygotsky, a mudança social. E a esse tema, então, eu agreguei um título, né, e coloquei Vygotsky, mudança social, a psicologia histórico-cultural na formação de professores na escola. Então, esse trabalho ele tem por objetivo discutir a formação de professores, tomando por referência a psicologia histórico-cultural do Vygotsky. Fernanda, queria só te falar uma coisa, que pode ir seguindo os slides à medida em que eu vou falando, porque eu coloquei só alguns tópicos e depois algumas citações que eu acho que são importantes. Tá? Tá. E dizer para vocês que eu iniciei a minha pesquisa lá bem no início, né? Dá só 1 minutinho, só para eu ajeitar a coisa do intérprete, só 1 minutinho, que eu preciso colocar só 1 minutinho só. Pronto. Pode seguir, por favor. Everton, você precisa abrir sua câmera e falar alguma coisa para que possa aparecer lá na internet. Ok. Será que já deu? Se alguém me vê aí, por favor, confirme.
Mas eu iniciei minha trajetória de pesquisadora buscando compreender as relações entre concepções teórico-práticas de professores alfabetizadores aqui de Santa Catarina, né? Esse estudo me mobilizou a me debruçar sobre os estudos do Vygotsky, sobre formação de professores, sobre formação de conceitos, e no meu doutorado, então, eu segui pesquisando a formação de conceitos em professores atuantes na escola pública. E a partir dessas duas pesquisas é que se configurou a problemática que a gente vem chamando de estudo do desenvolvimento estético do professor. São os estudos de mais ou menos os últimos 20 anos uma síntese, né, que eu apresento hoje para vocês. Então, o meu objetivo é pesquisar o desenvolvimento estético do professor em contexto escolar, né, na escola. E eu parto do pressuposto de uma constituição histórica, materialista e dialética do ser humano. Considero que são as relações sociais, culturais e históricas que garantem as condições de humanização do homem. Vygotsky marca isso, especialmente em suas anotações do manuscrito de 1929, quando, apoiado em Marx, ele afirma que a palavra história tem um duplo significado para ele, o materialismo histórico e a dialética histórica. Depreende-se dessas notações vigotskianas que a categoria história é fundamental na psicologia, que o Vygotsky vai delinear a psicologia histórico-cultural, e que ele se pauta na filosofia marxista, que também é elemento fundante dessa psicologia. Então, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tipicamente humanas, subordinam-se às regularidades históricas. Outro princípio que norteia a minha pesquisa e que considero fundamental na teoria vigotskiana se encontra especialmente no capítulo 13 do livro Vygotsky's Notebook. Lá, Vygotsky discute sobre o Spinoza e o problema das emoções superiores. Esse livro foi publicado em inglês em 2018. Vygotsky apoia-se na filosofia spinoziana para superar o dualismo mente e corpo. Ele assume uma postura monista pautada no Spinoza, né, sobre a compreensão de como o homem se constitui. Então, ele compreende que o ser humano se constitui a partir de uma estrutura unificada e dinâmica. Para o Vygotsky, não se trata da influência mental no corpo do homem, mas na dinâmica dos processos corporais que incluem o mental como seu aspecto essencial e intenso. Então, Vygotsky escreve no manuscrito: a emoção é uma reação complexa, não é visceral, é totalidade. Então, é a premissa de Spinoza escolhida por Vygotsky para finalizar o seu livro Psicologia da Arte. O Vygotsky escreve citando Spinoza: até hoje, ninguém definiu o que o corpo humano é capaz, né? Do que pode o corpo humano. Seu objeto de investigação, a consciência, é possibilidade no estudo das emoções. E a educação das emoções só é possível pela via da consciência. Temos aqui uma forte influência do Freud, tomando o conceito de consciência por outra via, né? Uma forte influência do Freud no Vygotsky, né? Enquanto para o Freud o importante era saber dos desejos e trabalhar via análise os recalques, para Vygotsky o domínio das emoções seria possível pela via da consciência. Isso ainda na segunda premissa, né? A terceira premissa que mobiliza nosso trabalho refere-se ao papel da arte na vida escolar. Consideramos que a escola se constitui um espaço privilegiado de produção de conhecimentos e novos saberes. E para Vygotsky, aí é uma citação, a arte é a mais importante concentração de todos os processos biológicos e sociais do indivíduo na sociedade. É um meio de equilibrar o homem com o mundo nos momentos mais críticos e responsáveis pela vida.
Então, é tomando por base essas três premissas, né? Primeira, o materialismo histórico e dialético, com um sublinhar no histórico. 2, o monismo spinoziano. E 3, a importância da arte no processo de humanização do homem, do ser humano. Então, essas três premissas são fundamentais para a investigação que iremos propor aqui como discussão, que é a formação do professor na escola. Então, consideramos o professor o agente mais importante e fundamental para se efetivar o processo de ensino e aprendizagem. Então, é preciso qualificar a natureza da função do professor, e essa qualificação não vem sendo uma tarefa fácil. Continua? Por favor, coloquem os seus microfones no mudo. Ok. Então, para a professora Maria do Céu Roldão, por exemplo, numa grande pesquisa que ela fez sobre a função do professor lá em Portugal, ela afirma que é muito comum atrelar-se o fazer docente, o fazer do professor, à tarefa de ensino, né? E considerar-se o ensino como uma transmissão de um saber. E nós compreendemos a formação docente como um processo que envolve, ao mesmo tempo, o desenvolvimento e a estruturação da pessoa em relação à sua profissão. E que esse processo é forjado, sobretudo, ao longo de sua trajetória profissional. Ou seja, é sobretudo em seu trabalho na escola que o professor se constitui professor. Então, o valor e o sentido atribuídos pelo professor ao seu trabalho como professor, né, o seu trabalho docente, vão se construindo historicamente em um processo dialético que envolve posicionamentos coletivos e individuais. Num contexto específico, né, escolar, no bairro, enfim, né, num contexto de sociedade, que a tarefa do professor vai se configurando enquanto tarefa social e política extremamente complexa, exigindo do professor ações e decisões imediatas, observações atentas aos fenômenos emergentes e implícitos no seu fazer cotidiano. Então, investir na formação de professores, para nós, significa promover ações que contribuam para a sua formação. É essa formação que entendemos contínua no seu trabalho cotidiano na escola. Implica atender às exigências tais como equilibrar a teoria e a prática e contemplar diferentes necessidades, curiosidades e interesses que se apresentam em sua prática cotidiana. Pensar na formação do professor é investir na transformação social das novas gerações. Quando se discute a função da arte e da estética na escola, mais do que tratar das questões relacionadas ao belo, pretende-se discutir a possibilidade de implementação ou transformação de cultura pedagógica que leve em conta os aspectos sensíveis da percepção humana. Ou seja, considera-se que a postura do professor em relação ao seu entorno, desde o meio físico, tudo aquilo que faz com que a escola aconteça, né? A estrutura física, as relações, a organização dos professores, da equipe técnica, até chegar na sala de aula, o espaço mais restrito da ação do professor e sua relação com os alunos e conhecimento, tudo isso, né, nós entendemos que deve imbuir-se de uma tratativa na qual o sensível seja valorizado. Não se trata de romantizar a ação pedagógica, mas de considerar os meios sensíveis de forma tal que se possa dinamizar tanto a ação pedagógica do professor quanto a sua capacidade de analisar sua própria ação, né? Então, o foco muito centrado naquele conceito de tomada de consciência do Vygotsky. Nesse contexto, o olhar, o ouvir, o sentir, o perceber voltam-se para o estranhamento, adotando posturas inquiridoras, questionadoras, inconformistas e ou transformadoras. De acordo com os estudos realizados por uma professora que vive aí na PUC, a professora Vera Placo,
ela afirma que os aspectos mais marcantes da consciência do educador é que ela se reconstrói e se transforma na relação com a realidade social e educacional, sendo causa e consequência de participação social e educacional, e nesta encontrando sua possibilidade de ampliação ou alienação. Do ponto de vista da discussão proposta por Vygotsky, o sentido educativo da arte implica em dois campos da elaboração crítica da obra de arte. O primeiro é estabelecer suas raízes sociais, compreendendo a relação que se estabelece entre a arte e aquele momento específico da vida de determinada sociedade na qual a arte está sendo produzida e incluída. Esta função da crítica mobiliza a consciência a organizar os impulsos suscitados pela arte. E dois, conservar a sensibilidade artística pela valorização das qualidades estéticas da obra em questão, ou seja, não permitir a destruição da reação estética pela sobreposição de uma análise formalista de conhecimento racional. Citando Vygotsky, abre aspas, não é por acaso que a arte tem sido considerada como um meio e um recurso da educação, isto é, como certa modificação duradoura de nosso comportamento e de nosso organismo. Porém, se por um lado a arte se configura como um meio pedagógico importante, por outro lado, teremos de pensar como a pedagogia pode se apropriar da mediação da arte no desenvolvimento do psiquismo humano, sobretudo na formação de professores em serviço. Em seu trabalho Psicologia Pedagógica, Vygotsky delineia as características psicológicas essenciais do efeito da reação estética para a constituição da pessoa humana, considerando tal efeito como uma espécie de sequela da obra de arte que só surge depois de realizar por completo a ação estética. A primeira característica do efeito da reação estética é de que este escapa ao controle pedagógico na medida em que é fruto da relação entre a impressão estética e o conjunto das vivências pessoais que o professor já viveu e que são significadas de forma idiosincrática, individualmente. Poderíamos conceber que este efeito é a síntese histórica da individualidade que jamais pode ser obtida por meio de uma inferência lógica reducionista. A segunda característica, por outro lado, supõe que um efeito moral especificamente esperado pode ocorrer quando um clima emocional intenso, em determinada época e lugar, acompanha o ato estético. Fala o Vygotsky. Quanto mais intensa for a emoção e a paixão na atmosfera em que ocorre a ação da impressão estética, mais elevada será a animação emocional que a acompanha e maiores serão as forças incorporadas ao efeito, ele põe entre aspas, moral, e mais fielmente se realizará a impressão estética. Desta segunda característica, depreende-se que a reação estética provocada por uma obra artística pode ser datada, ou seja, envolve ensinamentos e valores morais próprios de uma época, de um clima cultural, de um lugar, que não correspondem necessariamente a um efeito desejável da educação de uma outra época e de outro lugar. Essas duas características apontadas por Vygotsky alertam-nos para a ideia de que a reação estética não deva ser vista como instrumento pedagógico direto, voltada para os fins da educação moral, por exemplo. Ele trata muito bem disso lá no capítulo 6 de Imaginação e Criação na Infância, né? Quem leu sabe quando ele discute a relação com as fábulas, por exemplo. E também na psicologia pedagógica, né? A possibilidade de aprender e se desenvolver é uma característica da materialidade do ser humano, mas são as relações empreendidas em determinado meio que possibilitam a cada homem forjar-se, constituir-se em sua singularidade. Então, é partindo dessa perspectiva processual de humanização que nos alinhamos com os princípios teóricos e metodológicos empreendidos por Vygotsky há quase 100 anos, mas que nós consideramos ainda muito pertinentes para esse nosso tempo e espaço atual.
o Pino, professor Angel Pino, grande amigo, grande colega, né, com quem nós trabalhamos e desenvolvemos grande parte dessa pesquisa, afirma no seu livro, publicado em 2006, que um componente da tese do Vygotsky no desenvolvimento cultural do homem é a sua capacidade de simbolizar, ou seja, de criar símbolos e significar as coisas, no campo da sensorialidade e da sensibilidade. Isso se traduz na capacidade de atribuir um sentido, o que equivale a dar significações sociais atribuídas às coisas, às produções do imaginário, às imagens formadas como resultado da sensorialidade e ao conjunto das produções imaginárias resultantes do remanejamento dessas imagens e da criação de outras novas, sem vínculo direto com a percepção sensorial. Eu coloquei essa citação lá na apresentação. Luciane, o fazer artístico... Oi. Desculpa te interromper, só para a gente ter certeza de que os slides que estão passando, você está conseguindo ver? Está no slide no momento da sua fala? Quer que a gente passe para frente, que volte? Na verdade, está bem na frente, mas eu não podia voltar, acho que tem que voltar um pouquinho, né, Dani? Talvez... Então, eu estou no slide 6. A gente estava achando que a gente estava atrasada. Estou no slide 6. É que eu coloquei muitas imagens das vivências estéticas depois para passar. E Obrigada. o início eu fiz um esquema. Ok? Então, o fazer artístico propicia à pessoa um trabalho completo, envolvendo o intelecto, os sentidos, a emoção e os conhecimentos adquiridos, mesmo que já construídos, né, e passíveis de mudança. Então, uma educação pautada nas artes propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética que caracteriza um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. A pessoa desenvolve sensibilidade, percepção e imaginação na medida em que aprende a apreciar diferentes manifestações artísticas, atribuindo-lhes significados diversos e podendo, inclusive, transformá-las. E daí vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisa, né? Então, podemos indicar que o início das nossas pesquisas, e esses slides, eles apresentam algumas dessas situações sobre o desenvolvimento estético do professor, se configurou a partir de uma pesquisa longitudinal, e nós organizamos um grupo de professores que estiveram conosco na pesquisa por mais de 3 anos em um curso de formação continuada, no qual promovemos, né, vivências e experiências estéticas envolvendo temáticas como a história da arte, a mulher na história da arte, o ler e reler a história a obra de arte, e o imaginário e a produção artística. Para essas vivências, nós contamos com a participação efetiva de um grupo muito forte, muito engajado, de musicista, de pessoas do teatro, pessoas da literatura e 3 artistas plásticas, assim, educadoras também, e que estavam conosco de uma forma muito, muito forte, muito envolvida, muito aguerrida naquele momento. Então, essas vivências nós registramos em videocassete, né? Registramos também nos nossos diários de campo e registramos por materiais gráficos, então, fotografias, as produções das professoras, e também o registro escrito delas, né, que nós chamávamos de memoriais. Hoje eu tenho chamado só de registro mesmo. Então, destacamos que esse registro sistemático delas sobre as suas percepções, né, foram, assim, fundamentais nas nossas análises.
Então, esses registros eram feitos pelas próprias professoras envolvidas nessas vivências, ao final de cada atividade, né? E elas registravam, então, as suas angústias, as suas alegrias, seus sentimentos. Era algo que se pegava no momento, né? Então, ou registrava naquele momento, ou então, tudo bem, naquele dia não tinha registro, mas elas também aprenderam e passaram a gostar de fazer esse registro ao final de cada vivência. Então, observamos que, com o uso sistemático desses registros, as professoras passaram a avaliar as suas trajetórias, revendo-se e reinventando-se, né? E expressando, muitas vezes, impasses e ambivalências. Consideramos que a transposição das vivências para a linguagem escrita, feita pelas professoras, revelou-se de grande importância, né, no desenvolvimento delas. Vygotsky atribui grande ênfase ao papel da linguagem na mobilização da aprendizagem e do desenvolvimento. A relação que se estabelece entre os processos de linguagem e pensamento implica em diferentes transformações em ambos. A estrutura da linguagem não se restringe ao simples reflexo da estrutura do pensamento. Vygotsky afirma que o pensamento não se expressa, mas ele se realiza na linguagem. O autor faz uma distinção entre duas instâncias da palavra, seu significado e seu sentido. O significado das palavras constitui uma zona de estabilidade, que podemos definir como uma zona dicionarizada, delimitada em sua conotação de significado, e que garante a comunicação entre as pessoas. Já o sentido é uma produção dotada de mobilidade dinâmica no discurso, constituída por diferentes zonas parciais de estabilidade, uma das quais, a mais estável, constitui o significado. Vygotsky afirma que o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas de sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso, e, ademais, uma zona mais estável, uniforme e exata. O sentido real de uma palavra é inconstante. A partir desta concepção, delineia-se a função de arte na escola. Entendemos que a aprendizagem escolar deve transcender a apreensão da zona mais estável do significado, a aquisição dos conhecimentos científicos culturalmente estabelecidos. Deve-se, além disso, promover aquelas situações vivenciadas, né, e que provoquem o estranhamento, né, que permitem a possibilidade de transgressão, né, que mergulhe na formação fluida do sentido, nas zonas mais instáveis, em que tem vez os campos da criação e da imaginação, ainda que tenha que se confrontar com aquela ambivalência, como é apontada, por exemplo, por Dubourgel, um autor francês que a gente tem usado também, em seu valor e sua repressão. A contradição entre a fluidez criativa do sentido e a norma, a nosso ver, não é algo a ser evitado, mas parte do processo dinâmico na história do ser humano. E não é nem será diferente dentro da instituição escolar, de forma que a ambivalência que encontramos nas manifestações das professoras envolvidas entre a expressão e a repressão da criatividade é por nós compreendida como elemento integrante do processo, e, aliás, o processo ele mesmo do desenvolvimento humano. É aí que se coloca a delicada questão da relação entre ética e estética. O desenvolvimento da sensibilidade criativa e crítica confronta valores estabelecidos, e essa oposição exige dialeticamente a transformação tanto da ética quanto da estética, um processo que não se dá sem dores. Como parte desse processo que envolve a desestabilização do discurso, consideramos que nossas intervenções puderam transformar o sentido que as professoras e, por extensão, as crianças que estavam com esses professores podiam ou pudessem atribuir ao conhecimento. Nossa proposta tem a pretensão de fomentar as sensibilidades dos professores e das crianças,
articulando literatura, música, teatro e artes visuais. E fomentar as sensibilidades implica em suscitar fortes emoções pela intensificação da fantasia. Citando novamente Vygotsky. Creio que só desse ponto de vista é possível enfocar a arte que parece suscitar em nós emoções extraordinariamente fortes. Emoções essas que, ao mesmo tempo, não se manifestam em nada. Ao meu ver, essa diferença enigmática entre o sentimento artístico e o sentimento comum deve ser interpretada como sendo o mesmo sentimento resolvido por uma atividade sumamente intensificada da fantasia. Porém, na pesquisa, a angústia decorrente da intensificação das fantasias nos mostrou que isso exige uma sustentação e sua manifestação. Nós concordamos com Clô quando ele afirma que o desenvolvimento, tanto intelectual quanto afetivo, é a transformação das aprendizagens e das experiências por meios para sustentar as paixões. E acrescentamos que tal sustentação das paixões envolve não apenas a possibilidade de sua contenção, de sua degustação enquanto emoção, mas também a possibilidade de sua expressão, de sua manifestação, a reação estética e a catarse. Ao buscar uma definição sobre o termo catarse, Vygotsky recorre à história e a autores que tentaram entender a que se refere o termo catarse. Eu faço aqui muito rápido mesmo, uma rápida incursão sobre os autores que o Vygotsky cita, não sei nem se caberia, porque, no fundo, ele vai se pautar justamente em Aristóteles, né? E daí eu tenho essa citação também na Transparência, na qual o Vygotsky fala aqui: apesar da imprecisão do seu conteúdo e da manifestação recusa a tentativa de esclarecer o seu significado no texto de Aristóteles, ainda assim supomos que nenhum outro termo, dentre os empregados até agora na psicologia, traduz com tanta plenitude e clareza o fato central para a reação estética de que as emoções angustiantes e desagradáveis são submetidas a certa descarga, a sua destruição e transformação em contrários, e de que a reação estética como tal se reduz, no fundo, a essa catarse, ou seja, a complexa transformação de sentimentos, e que a arte, assim, se transforma em um poderosíssimo meio para atingir as descargas de energia nervosa mais úteis e importantes. Essa energia emocional gerada pela vivência estética e sua descarga em reações estéticas são visíveis nas atividades que nós vivenciamos com as professoras. Em nosso trabalho, junto às professoras já atuantes, né, tem sido possível observar como atividades vivenciadas das crianças no campo artístico desenvolve a acessibilidade dessas, expressa visivelmente pela motivação e interesse, e possibilitam sua reação estética pela iniciativa, pelas expressões verbais e corporais. Então, a tomada de consciência dos próprios sentimentos e vivências é particular a cada pessoa. Trata-se de algo constituído nas e pelas trocas sociais, mas que será convertido em próprio para cada ser humano especialmente. É algo particular a cada pessoa em sua relação com a experiência estética. Mas, mais do que isso, a tomada de consciência pela via da sensibilidade estética também se trata de uma experiência particular para cada professor em sua formação. E consideramos que essa vivência particular lhe permitirá ampliar a sua atitude crítica em relação aos valores subjacentes à cultura da qual ele faz parte e que lhe servem como referência, constituindo sua ética, muitas vezes de forma implícita e menos consciente. É assim que compreendemos a potencialidade criadora possibilitada pela estética na formação ética dos professores. Consideramos que cada ação do ser humano constitui uma experiência única que reflete suas percepções mais idiosincráticas, estas constituídas ao longo de sua trajetória de vida. Da mesma forma, o professor, ao assumir o seu papel de mestre, de mediador, de orientador,
ao mesmo tempo em que experiencia algo novo a cada atividade docente, traz consigo as marcas que o formaram e que estão arraigadas ao seu modo de ser e fazer. O que a gente está querendo dizer aqui? O professor só é capaz de pensar aulas que articulem conceitos transversais, né? Que possa apreender das vivências das crianças elementos para dinamizar ou potencializar suas aulas, se ele tem, ao mesmo tempo, essa formação, digamos, em sua área mais consistente e que ele tenha também acesso aos bens culturais, né, como cinema, como literatura, como teatro, enfim. Entretanto, por mais que sejam particulares e pessoais, as experiências se efetivam em espaços coletivos repletos de valores que superam os limites do individual. Consideramos que esses valores constituem-se coletivamente a partir das relações que vão sendo articuladas em espaços e tempos determinados e específicos. Para Vygotsky, a percepção estética supõe um movimento que envolve contradição, transformação e que se assemelha, portanto, ao movimento de catarse, no qual acontece uma espécie de conversão de sentimentos. De acordo com Cusolin, Vygotsky apoiou-se na obra de Aristóteles, como eu já afirmei anteriormente, para definir a catarse, né? Uma espécie de descarga de emoções que o espectador acumula ao defrontar-se com uma obra de arte. Para Vygotsky, a catarse permite não somente a descarga de tensões, mas considera que, ao promover uma descarga efetiva, o homem transforma os seus próprios sentimentos, e não só os seus sentimentos, as suas compreensões sobre o mundo, né? Assim, a catarse possui uma dupla função. A reação estética supõe uma complexa transformação dos sentimentos. Para Vygotsky, podemos levantar a questão de modo bem mais amplo, né? Esse podemos é o Vygotsky mesmo. Eu acho que vocês não estão mas tudo bem. Podemos levantar a questão de um modo bem mais amplo e falar não só de emoção lírica, mas distinguir em qualquer obra desculpe, eu ia ler aqui. Podemos levantar a questão de modo bem mais amplo e falar não só distinguir em qualquer obra de arte, permanente antagonismo. Estão direcionadas em sentidos... Sua voz está sumindo, Lu. Eu acho que a minha internet caiu aqui, mas voltou. Voltou, né? Aproveitar para dizer para a Dani mudar para o slide 13. Oh, meu Deus. Então, essas duas séries de emoções estão em permanente antagonismo, estão direcionadas em sentidos opostos e, da fábula à tragédia, a lei da reação estética é uma só, encerra em si a emoção que se desenvolve em dois sentidos opostos e encontra sua destruição no ponto culminante, como uma espécie de curto-circuito. Nessa perspectiva, a reação catártica forme ao conteúdo do material estético constitui-se uma espécie de ferramenta psicológica, sendo constitutiva da própria subjetividade do ser humano. Essas transformações afetivas não ocorrem de modo espontâneo, mas exclusivamente sobre a influência de mecanismos semióticos específicos que distinguem um gênero artístico determinado e lhe conferem seu valor estético. A reação estética significa a possibilidade emocional de uma pessoa frente a alguma coisa que a provoque, como, por exemplo, uma obra de arte, uma música ou um texto literário. Ou seja, a capacidade de perceber e se emocionar com tal percepção. Para Vygotsky, a natureza da arte sempre implica algo que transforma, que supera o sentimento comum. E aquele mesmo medo, aquela mesma dor, aquela mesma inquietação, quando suscitadas pela arte, implicam o algo a mais acima daquilo que nela está contido. Trata-se aqui, portanto, de uma concepção dialética e transformadora da própria estética.
no Vygotsky, né? E que a gente se apropria. Essa concepção dialética de estética engloba, ao mesmo tempo, a imaginação e o ato criador, ampliando a ideia de uma estética que apenas instrumentalize o ser humano para perceber o belo ou a arte. Para Vygotsky, a estética origina-se da imaginação, permitindo ao ser humano organizar o meio no qual está inserido. Configura-se um circuito a partir de uma operação dual, na qual, ao mesmo tempo em que a pessoa forja o conteúdo dado, seus sentidos são desafiados. Ao se defrontar e se implicar com um novo conteúdo, o ser humano transforma-se, modificando não só suas condições sobre o novo, mas suas próprias percepções, de tal forma que, nesta compreensão, a estética não é um campo restrito à arte, mas abrange múltiplas situações do cotidiano e envolve também a ciência. Somente um modo de pensar dialético parece ser capaz de delimitar o caráter contraditório e paradoxal do significado atribuído à estética, articulando a natureza e a cultura, o material e o simbólico. É sob essa ótica que a estética, incluída na formação de professores, pode ser considerada fundamental para o desenvolvimento da percepção, da atitude crítica e da atividade imaginativa e criativa. Elementos que consideramos primordiais para o professor, uma vez que eles ampliam sobremaneira sua margem de ação formativa diante da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. As palavras vivência e experiência aparecem ao longo da obra do Vygotsky com diferentes conotações de significado. A Gisele Toassa fez um trabalho belíssimo sobre como essas palavras aparecem na obra do Vygotsky, né? A palavra nos textos originais é perigivane, como vocês sabem, né? E perigivane pode ser traduzida como uma experiência acompanhada por sentimentos, comoções vividas. Para a Gisele Toassa, o caráter que Vygotsky confere a esse termo, entretanto, adquire contornos originais e consistentes nos textos publicados, especialmente entre 1916 e 1934, quando ele falece, sem, contudo, perder o vínculo estreito com as emoções. Então, nós pegamos também do Paulo Bezerra o conceito de perigivane, na qual ele fala que é um estado psicológico especial, é a presença de sensações ou sentimentos vividos por alguém, né? Nós temos usado nos nossos textos ainda a palavra vivência e não perigivane, né? Como eu sei que vocês usam aí na PUC. Então, o conceito de vivência perigivane aparece em Vygotsky designando tanto a apreensão do mundo externo pelo sujeito e sua participação nele, quanto a de seu próprio mundo interno, sua realidade psíquica, indicando que este mundo interno é passível de simbolização e tomada de consciência, tal como podemos compreender de outras obras do autor. Eu estou citando a Gisele Toassa, desculpe, não falei no início. Seguindo ainda na citação da Gisele, ela afirma que designa um modo, né, o termo perigivane designa um modo pelo qual o mundo afeta-nos, tornando-se apreensível inicialmente apenas através dos processos psicológicos geneticamente biológicos e, posteriormente, através das mediações dos signos. O uso do termo é sinal do perfil monista na obra de Vygotsky, em que as sensações sempre aparecem implicadas nas alterações psíquicas que denominamos de sentimento. A vivência, estou quase terminando, tá, gente? A vivência como experiência qualificada, então, possibilita ao ser humano ampliar suas referências, sua compreensão de mundo, o seu repertório, a sua humanidade. Em nossa perspectiva, né, na escola, o professor e as crianças vivenciam situações, né, experienciam a vivência. Essa vivência conceituada por Vygotsky. Então, o cotidiano pedagógico é constituído por vivências. Ao pensarmos as emoções e na vivência, na constituição do professor,
partimos da premissa de que se tornar docente implica vivenciar a ação de ensinar e realizar um processo pedagógico. É ter uma vivência com a profissão docente, em seus aspectos teóricos e práticos. É tomar contato consigo e com o profissional que se forjará no percurso da carreira docente como um todo. Pensar a docência como vivência estética implica problematizar o modo como as emoções afetam as tomadas de decisões do professor, questionar como revoluções gerarão em suas, ou que revoluções gerarão em suas práticas. Né? Para o Vygotsky, como toda vivência intensa, a vivência estética cria um estado muito sensível para as ações posteriores e, naturalmente, nunca passa sem deixar marcas em nosso comportamento posterior. Vygotsky nos deixa como legado a necessidade de pensarmos o professor e a criança a partir de suas relações com o conhecimento, com a vida e com a atividade de ensinar e aprender. O autor, ao questionar as leis que orientam a atividade de ensino em seu tempo, afirma que, abre aspas, a ciência é o caminho mais seguro para a vida. Só a vida educa. E quanto mais amplamente a vida penetrar na escola, tanto mais forte... Esse desenho mostra um monte de gente que está com precisa doença. ligar o som, por favor. Então, o Vygotsky afirma que a ciência é o caminho mais seguro para a vida e que só a vida educa. E quanto mais amplamente a vida penetrar na escola, tanto mais forte e dinâmico será o processo educativo. Eu cito Vygotsky ainda afirmando que o processo pedagógico é a vida social ativa, é a troca de vivências combativas, é uma tensa luta em que o professor, no melhor dos casos, personifica uma pequena parte da classe, com frequência, ele está totalmente só. Todos os seus elementos pessoais, toda a experiência de sentimentos e pensamentos, além da vontade, são utilizados sem cessar nessa atmosfera de tensa luta social denominada trabalho pedagógico intenso. Sua rede de insatisfações pessoais, de incômodos, de esforços para aclimatar e sua sinceridade pedagógica às lições educativas derivadas disso. É possível compreender a atividade de ensino como uma prática social criativa e viva. O professor pode tornar-se aquele que planeja e compreende situações que possam provocar os estudantes na direção de aprendizagens que promovam o desenvolvimento humano. Vygotsky nos coloca, portanto, uma questão ética diante da estética. O que significa que não existe uma estética independente, sem comprometimento? Toda estética é ideológica, toda vivência estética deixa marcas. Qual é o tipo de ser humano que queremos formar? Quais concepções de mundo estão apoiando esta ou aquela formação? Não se trata de propiciar uma vivência estética como ideologia, mas de propiciar possibilidades de construção de uma crítica para que a pessoa possa fazer suas próprias escolhas a partir de critérios definidos por ela própria. Aumenta, portanto, a responsabilidade do professor, da escola e da universidade. O elemento crítico da consciência é o elemento fundamental do direito humano de pensar e de se posicionar sobre a realidade social. A arte, como mediação da sensibilidade humana, pode ser usada como instrumento ideológico de quaisquer concepções filosóficas, políticas e ideológicas. Devemos fazer nossa opção para não pensarmos que a mediação na arte e no desenvolvimento do psiquismo humano trata-se de um papel ingênuo da pedagogia sobre o homem que acreditamos formar. Não se tem a pretensão de afirmar a possibilidade de que a vivência estética possa mudar radicalmente a vida do professor ou solucionar as questões da educação. No entanto, por acreditarmos que a dimensão do sensível e do artístico fazem parte dos objetivos educacionais e da constituição do homem, nós estamos convencidas
que através dela se tem a possibilidade de contribuir para a formação do professor e, por extensão, para a promoção do ser humano. A questão que nos fica é a verdadeira pergunta: que ser humano que nós desejamos formar? Era isso. Não sei se eu usei meu tempo. Muito bacana. Acho que a gente pode parar de compartilhar, né, Dani? Olha só, pode falar, pode falar. eu ia falar que ela poderia passar, porque essas imagens são imagens de situações vivenciadas com um grupo de professoras, né? Foi aquela nossa grande pesquisa longitudinal, e essas fotos, elas mostram as diferentes expressões, né? Elas acabaram constituindo um portfólio artístico e de memórias, enfim, mas expressam um pouco essas atividades que nós fizemos, de elas se perceberem mulheres, de elas trabalharem com a própria imagem. A gente trabalhou com fotografia, com artistas mulheres, né? E tem uma vivência muito interessante que vai passar aí, que essa aí é uma parte dela, que é uma artista plástica que trabalhou conosco, a Silvia Teske, e ela tem uma série de trabalhos que ela chama de Desconstruindo Suzy, né? E daí nós fizemos essa vivência, na verdade foram alguns dias, não foi um momento único, né? E são as meninas, as professoras, em que elas desconstruíram a boneca e reconstruíram de outra forma, tal como elas se sentiam, né? Mas os slides estão aí, depois quem tiver interesse pode ver as escritas, são muito significativas, muito fortes, e até essa, digamos, ousadia, né, de se arriscar nas artes mesmo e produzir poemas, enfim. Cada um dessas obras foi, digamos, sintetizada, né, ou síntese de vivências estéticas realizadas ao longo daqueles 3 anos, mas é algo que a gente continua fazendo, né? Isso que eu queria dizer para vocês. Muito bacana a coragem também de tratar do tema em relação às mulheres, né? Isso, muito bacana. Então, nós fizemos vivências, né, que começaram com a história da arte, né? Claro que nunca se esgota tudo. Depois, a mulher na história da arte, como a mulher deixa de ser só apreciadora e se constitui artista, e como isso também não foi sem sofrimentos, né? Camille Claudel. Então, trouxemos a gente buscava sempre esse conflito, né? Essa questão provocadora, digamos assim. E depois, então, ler a obra de arte, né? A apreciação do belo, a apreciação do artístico, não só do belo, né? Um autor que a gente utiliza muito é o Sanches Vasques, que também se alinha com o materialismo histórico e dialético. E daí, finalmente, a produção da arte, né? A produção do artístico. Muito bacana. Luciane, foi muito, muito, muito bom. A gente tem algumas perguntas para você. Eu vou começar lendo pela ordem, né, que a gente tem lá no documento que a gente compartilhou pelo Padlet. É uma pergunta minha, inclusive. Que bom. Eu vou compartilhar a tela para a gente ver, para quem quiser ler.
Eu gostei bastante, né, dessa noção de hábitos que você articulou no texto, que você compartilhou com a gente, né? Como esquemas invariáveis. Oi? Desculpa, é porque se você compartilhar, a gente vai ver a tela, mas vai perder você. Eu acho que se você ler, a gente põe o link para as pessoas que quiserem entrar nas Tá, perguntas, e aí fica mais fácil, porque para fazer a interpretação, some você, tá? beleza. Então, eu vou ler a pergunta. Obrigada, Fê. Então, você fala dos hábitos, né, como esquemas invariáveis na atribuição de significados, né? E articula isso com a dificuldade de imaginar algo novo, né? De criar algo novo, né? E eu fiquei pensando muito nisso, assim, não só no contexto escolar, mas em outros contextos, né? Como esses esquemas mais invariáveis, né, de significados dificultam, né? E aí eu queria ouvir um pouco mais de você, da sua experiência com outros professores, nesse processo de mudar esses esquemas, né? De quebrar, talvez, esses esquemas, e como que essas vivências com a arte são potentes, eu imagino que sejam potentes, né? Nessa mudança. Então, essa primeira grande pesquisa que nós fizemos, né, que, enfim, dizemos que foi uma pesquisa longitudinal, ficamos 3 anos com o mesmo grupo de professoras, com vivências semanais, né? Ela foi organizada por mim e pelo professor Angel Pino, né? E nós, então, começamos a pensar com esse grupo de artistas e tal, essas vivências. Na época, a gente nem falava vivências, a gente foi significar como vivência, depois chamávamos de oficinas ou ateliês, né? E assim, nós fomos ficando indignados, entende? Porque os encontros, as vivências eram geniais, as meninas eram ótimas, traziam coisas assim muito mobilizadoras, né? E as 12 professoras ficavam lá olhando, né? E daí, o que vocês acharam? Muito bom, né? E isso foi nos provocando até um dia em que o professor Pino falou, olha, vamos ter que ter uma conversa séria, porque nada está acontecendo, né? É aí que está assim, um grande problema de você investigar professores, que são pessoas adultas, que têm uma trajetória profissional, que têm uma trajetória de vida, né? E que não necessariamente manifestam os sentimentos que eles estão vivendo naquele momento. E aí que surgiu a ideia de nós trabalharmos com os registros escritos. Então, esses registros escritos, de certa maneira, foram um gatilho, uma espécie de gatilho disparador, entende? E outra foi essa discussão sobre qual era o papel daquelas vivências, que não era um papel pedagógico, mas era um papel formador, né? Eu trago isso nesse texto que eu apresentei aqui e também nesse texto que eu deixei para leitura no Paddle, né? Então, não se descola da professora, tá? Aquilo que ela é, daquilo que ela programa como atividade pedagógica docente, ok? Então, se por exemplo, esse grupo de 12, por mais que eles tivessem uma formação em nível superior, que tivessem uma trajetória de vida, etc. e tal, a possibilidade, né? Nós estamos falando de uma pesquisa também feita no interior, né? Não é numa capital. O quanto que, digamos, as condições objetivas de vida do professor funcionam como um impeditivo no sentido de ele ter acesso, né, aos bens culturais. E
E isso foi algo no qual nós investimos. Então, assim, tirar o professor da universidade, né? Vamos fazer vivências pela cidade. E fizemos várias. Vamos fazer vivências no teatro, né? Então, por exemplo, teve uma situação que a gente acompanhou uma trupe de teatro, né? Desde a escolha dos textos, a construção do texto que seria o texto base para a peça, né? A construção dos figurinos, os ensaios. Claro que a gente não participou o tempo todo, mas nós participamos em vários momentos, como oficina, até a estreia no Teatro Municipal, né? Então, foi assim algo que mexeu, né? Na verdade, vou te falar que a gente percebeu essa quebra, né? Muito mais depois, quando elas escreviam pedindo que elas gostariam de continuar no grupo, por que o grupo terminou, aquilo me mobilizou a isso, me mobilizou aquilo, né? E, enfim. Eu vou passar a palavra para a Sandra, que Mas tem uma outra questão que eu gostaria de responder, eu acho que é a quarta questão que estava lá no pé do... Que eu acho que... Sandra. Se a Sandra ok. quiser... Sandra, você quer comentar, falar um pouquinho sobre a sua pergunta? Oi, boa noite a todos. Parabéns aí pela organização do grupo. Obrigada, professora Luciene. Eu pedi para falar porque eu escrevi essa pergunta, mas me ocorreu outras durante a sua fala. Por isso que eu pedi para falar. Então, assim, eu faço parte de um cineclube de educadores que surgiu de uma formação e esse cineclube tem sido objeto de estudo na minha tese de doutoramento com a Fernanda, que é minha orientadora. E aí eu tenho estudado o cineclube enquanto esse movimento da arte que reúne essas pessoas com um determinado objetivo e como um momento formativo de professores. Essa formação eu ainda estou buscando significar junto com a Fernanda, porque é um momento em que as pessoas estão se engajando, é um coletivo independente, as pessoas estão nesse movimento porque querem e desejam estar. E aí, assim, eu coloquei essa pergunta, né, para você, que é essa questão, assim, em que momento essa perigivânia, essa catarse, que é uma instância, assim, muito individual da pessoa, em que momento ela passa a ser socializadora, em que momento ela passa a ser coletiva. Eu acho que eu tenho esse nó, assim, que eu preciso resolver. Uma outra, aí eu vou estender a pergunta que eu não coloquei aqui na questão 4. Uma outra coisa é que, assim, no cineclube, as pessoas, elas não produzem arte, elas não estão envolvidas numa produção artística, mas elas estão envolvidas num momento contemplativo e que no seu momento com arte também há uma recriação de cada um daquele objeto que está sendo estudado, que é o filme, são filmes. E muitos dos filmes trazem temas muito polêmicos, vividos na realidade, mas que naquele momento ele é ficção. E aí tem 2 debates que acontecem no cineclube. O da ficção, que é discutir a obra, e o da realidade, que é a sala de aula, é a escola. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, respondendo a pergunta, não sei se eu consegui colocar, explicar, mas assim, estou contagiada por tudo que você trouxe aí para gente. Então, mas ainda acho que a tua pergunta lá no site era outra, né? Era. Quer que eu leia a pergunta, Sandra? Pode ler. Estou sem ela aqui, Lari. Luciane, você fala do ato de narrar como constituição subjetiva. Somando a isso, conceitua Perejivani como experiência vivida e nos traz que a experiência vivida por 2 pessoas tem consciência distinta. Gostaria que você falasse da contemplação, arte, como processo socializador.
Tenho muito interesse em conhecer mais sobre esse tema, porque desenvolvo minha pesquisa em um cineclube do qual faço parte. Então, eu considero que a vivência ela é social, ok? Mas a forma como ela é incorporada, né, ou é internalizada, vai ser sempre individual. Então, eu acho que o Vygotsky fala muito bem disso quando ele discute a questão da moral. Então, eu não consigo ensinar, digamos, de uma forma casualística, né? Eu posso promover a crítica, mobilizando a pessoa a pensar de forma diferenciada, né? Mas não tenho garantias, pensando em termos de seres humanos, que a pessoa vai incorporar aquele novo, né? Ou vai transformar aquele novo. Mas uma coisa que me move no estudo e que me preocupa de longa data é o fato de que nessa relação entre o social e o cultural, nós temos sempre a mediação da palavra, né? Mas o que vai dar, digamos, a base para o significado é o sentido, e esse sentido ele é sempre idiosincrático, ele é sempre pessoal, né? Eu tenho um episódio analisado, e que foi um episódio analisado assim exaustivamente, em que estávamos discutindo no grupo o conceito de tolerância, né? E tínhamos ali um grupo, não era esse grupo que está nos slides, era um outro grupo, um grupo de professoras, todas formadas, todas com especialização, e nós estávamos no momento da discussão do texto, um texto bastante denso e filosófico do Comte Sponville, e que ele fazia uma comparação com a leitura da Bíblia. E aí ele dizia o seguinte, o autor, que eu posso, que a tolerância não está para a verdade, né? Então, eu posso não acreditar na Bíblia, mas eu tolero quem acredite. E aí a professora de ciências, de biologia, né, pediu a palavra e falou: nossa, Luciane, mas isso é algo que eu vivo. Ela era professora de 6º e 7º ano, né, na educação básica. É o que eu vivo no meu cotidiano, né? Porque eu vou lá e ensino para as crianças Lamarck e o Darwin, né? Mas eu não posso querer que eles acreditem, porque, no fundo, eu sei que eles acreditam que o homem veio do Adão e Eva, né? Porque, enfim, uma comunidade muito assim atravessada por igrejas, né? Igrejas neopentecostais. E só que no final, como que nós avaliamos, né? Que ela estava falando dela própria, ok? Que ela, mesmo sendo uma pessoa formada, né? Então passou por uma universidade, fez uma especialização, mas no fundo, né? Havia um descolamento, digamos, entre o conhecimento científico, né, e os valores pessoais dela. Então, é um conflito que ela vive, penso, cotidianamente, né, porque ela ensina, ok, porque ela tem que ensinar, mas, de fato, ela não acredita naquilo. Eu acho que esse é um exemplo assim icônico, né, de como, muitas vezes, o sentido, né, como, e talvez quando a gente vai para o Bakhtin isso fica mais esclarecido, né, como esse sentido é carregado de valores, como esses valores são forjados na nossa Constituição, né,
e o quanto que pelo sentido que a gente chega ao significado, né? Tal como eu tenho estudado. Então, aí nessa questão, quer dizer, muitas vezes, voltando a Sandra, né? Eles podem conseguir fazer a inter-relação, né? Ou então, não, uma coisa é a discussão do filme, outra coisa é a nossa realidade, que não tem nada a ver com o que eu estou vendo aqui no filme. Esse é um conflito verdadeiro, assim, é algo que é difícil, penso, de ser superado, né? Quando você consegue atravessar, né? Em que momento? A gente tem mais uma pergunta, Luciane. Quer falar, Fê? Queria fazer um comentário sobre o que a Luciane falou, porque ela acabou de falar a palavra que a gente passou a tarde inteira discutindo na aula sobre ela, que é a questão do atravessamento, né? Como que a ideia de atravessar, né? E até a gente estava fazendo um paralelo, porque o Perejivani, que aí a Priscila está aqui, pode falar isso muito melhor do que eu, né? Mas segundo consta a tradução, pere também é de atravessar, e a gente tem o trans, né? Que para nós da linguagem tem a palavra trans. É isso mesmo, Priscila? Confirma aí. Então, assim, essa ideia de atravessar parece que está marcando o nosso pensamento, o nosso viver. E aí eu queria pegar só uma colinha no que você acabou de falar, porque a gente tem sempre essa preocupação, né? O que é o social nessa conexão toda, quando a gente fala da vivência? E eu sempre fico pensando, né, que ele usa duas palavras quando ele está discutindo a questão da Perejivani. Eu não sei, a outra palavra que ele usa, eu não sei. Eu sei que ele, em português ou em inglês, eles falam do evento dramático, né? E a Perejivani, e a Perejivani como a forma como você prisma, e os nossos amigos da física dizem que não é isso. Juliano também está aí, pode falar para a gente sobre como é que é esse negócio de prismar, que o povo diz que não é isso, mas que eu não entendo, então eu vou usar o termo do prisma, né? Esse evento dramático em forma de Perejivani. Então, essa vivência que a gente fala, eu hoje depois da discussão que a gente teve, e aí eu queria que você comentasse, eu sinto que essa ideia de viver através que tem no Perejivani, me parece que cresce em valor como compreensão, porque eu acho que atravessa o social para poder se tornar algo pessoal, né? Então, essa ideia de que o pessoal atravessa o social para se tornar social, acho que há um atravessamento desse individual, social, que fica marcado na palavra russa e que a gente não tem a correspondência em vivência, talvez em transvivência, mas aí transvivência para nós tem outro significado, mas não sei se você quer comentar, se Priscila também quer falar, porque ela é especialista nessa coisa das traduções. Eu estou só pensando que eu fico me perguntando se a palavra vivência de fato carrega isso e se não leva a uma compreensão que marca muito essa questão individualista, né, quando a gente usa vivência. E perde essa coisa. Eu acho que a Priscila deveria falar. Eu penso, Fernanda, que nós, na língua portuguesa, deveríamos fazer isso, porque nós temos essa discussão no campo da sociologia, né? De como experiência é diferente de vivência, de como experiência é algo mais duradouro, mais pleno. E eu acho que no campo da psicologia, nós não nos debruçamos ainda sobre, porque, enfim, né, acabamos fazendo essas escolhas, né? Usa Perejivani, enfim, né? Mas eu acho que é algo que precisaria ser enfrentado aí, né? Fala, Priscila. Por favor. Que beleza, fico feliz. Falei com a Luciane essa semana, bom te ver de novo, Luciane. Bom ver vocês todos, como sempre. Em relação a essa questão, é uma questão super complexa, né? Inclusive, a palavra vivência não foi inventada pelo Vygotsky, é uma palavra do dicionário, né? E, de fato, essa questão do prefixo pere tem essa nuance do trans, né? Do atravessamento, né? E jivani, de jito, que é viver,
Por isso, a opção por vivência ela é plausível em termos etimológicos, né? Ela é muito mais próxima do que a experiência, porque tem o mesmo radical de viver, né? Um amigo muito querido meu, com quem eu vou escrevendo um artigo, tudo, ele é o tradutor do Stanislavski. A tradução que está para sair do Stanislavski, e acho que é um spoiler, eu nem sei se eu posso falar isso, mas não contem para ninguém. Está só no Facebook. Aqui entre nós. Ninguém vai saber, eu acho, né? Eles estão optando por traduzir por experiência do vivo, a Perejivane no Stanislavski. Como? Experiência do quê? Do vivo. Do vivo. Do vivo. E a questão é assim, em termos de tradução, não quero me alongar, mas só para a questão da tradução, ela reflete toda uma compreensão da teoria, realmente, né? E aí eles matutaram, o Diego Moscovitch, a Marina Tenório, matutaram muito, quebraram muito a cabeça para chegar que isso seria o que corresponde dentro do Stanislavski, a noção de Perejivane que o Stanislavski propõe. Enfim, esse é um ponto. E aí, transvivência era outra coisa que estava na jogada, viu? Eu gosto porque associa com translinguagem, transdisciplinaridade, mas transvivência também é usado em outros sentidos, né? Pois é. E aí o que acontece, assim, que eu acho que se a gente se embaralha muito nessa questão terminológica, a gente acaba correndo atrás do rabo. Eu vou dar só realmente a minha opinião, assim. Eu opto por traduzir por vivência, tenho optado por traduzir por vivência, porque eu estou seguindo uma dica dada pelo Vygotsky, quando no sentido do histórico da crise da psicologia, ele fala, eu não vou mudar o nome da psicologia. Não é porque o que eu faço já não é mais a ciência da alma que eu vou chamar de outra coisa. Então, ele se mantém ao vocabulário existente e ele faz isso, ele ressignifica muitas palavras que são correntes. Ele não inventa muita moda, o Vygotsky, né? E vivência é uma palavra que é do vocabulário da psicologia muito antes do Vygotsky. Seguindo um pouco isso, e para não causar, digamos, estranhamento, eu acho que uma opção de tradução por vivência é boa, para não afastar até o leitor. Mas é óbvio que a nossa função aqui, por isso que a gente se reúne toda semana, faz congresso, escreve artigo, é entender o que quer dizer vivência pro Vygotsky. E aí é que está a pegada, a jogada. É isso que a gente faz. Isso não é o tradutor que vai dizer. Isso são vocês. É quem estuda o negócio mesmo. Porque, e foi um exemplo até que uma vez eu falei para a Luciane, numa conversa, assim, quando você fala de inconsciente, você está falando de psicanálise, você sabe que não é a mesma coisa que o inconsciente que está no dicionário. Não é mesmo, é óbvio que não é. O inconsciente para o Freud é uma coisa muito específica dentro de um quadro teórico próprio. Eu não falo assim, inconscientemente eu pensei no cotidiano. Eu não estou falando de pulsões e de ego e superego. Estou falando usando isso no senso comum. Acho que o mesmo raciocínio pode se aplicar para a questão de vivência. Isso não invalida, só para finalizar, toda essa discussão que a gente está tendo assim, de ir lá no russo, fazer análise etimológica, desmembrar prefixo e radical e tal. Isso tudo é riquíssimo para a gente aprimorar o entendimento do conceito, mas como tradutora que precisa resolver o negócio e colocar uma palavra, eu sou por vivência. É isso. Obrigada, Priscila. Não é sempre, né, que tem a tradutora aí para... Não, mas esse simpósio só tem colocado encontros tão maravilhosos, né, Fer? Desde o primeiro dia, assim, tem sido muito, muito, muito enriquecedor, eu acho. Eu queria aproveitar só para fazer a publicidade do artigo novo que a Priscila acabou de publicar, né, que é uma tradução do Vygotsky, um texto de quando ele tinha 17 anos, né, Priscila? É inacreditável, gente. Está muito legal. Eu comecei, ainda não consegui terminar, mas eu acho que vale muito a pena. A gente podia pôr aí até o link também. Eu vou ver se a gente acha e a gente disponibiliza. Se tiver fácil, Pri, você põe aí, por favor, para a gente, que a gente põe também no Facebook para o pessoal que está assistindo lá. Será que a gente tem tempo para mais uma última pergunta? Aquela do Bruno, que ele colocou no documento, Fê? Lu, o que vocês acham? A gente tem 4 minutos. Se a Luciane topar, a gente ainda pode ficar um pouquinho aí para poder responder. Tudo bem.
Ele pergunta o seguinte, Luciane: como podemos trabalhar a formação de professores a partir do conceito de instrução e desenvolvimento histórico-cultural em escolas ribeirinhas na Amazônia? O nome é o Bruno e ele é da Universidade Estadual do Pará. O conceito de instrução? O conceito de instrução e desenvolvimento histórico. Como trabalhar a formação de professores a partir do conceito de instrução e desenvolvimento histórico-cultural em escolas ribeirinhas? Então, do meu ponto de vista, a instrução é algo extremamente técnico, né? E que, enfim, é importante, a gente precisa valorizar, mas eu diria que mais importante seria discutir e trazer para os professores questões conceituais de fundo, né? Espero que a Giane esteja aí nos vendo. A Giane é minha doutoranda e ela é lá de Parintins. E a gente tem uma pesquisa muito bonita, que agora está tomando forma para ir para a qualificação, e ela acompanha uma professora de escola ribeirinha, né? A Giane está aí, já deu oi. Eu acompanho uma professora de escola ribeirinha próxima a Parintins, né? Então, assim, eu te diria que uma das coisas que a gente tem visto é esse termo escola ou criança ribeirinha ou escola ribeirinha não dá conta da diversidade que nós encontramos nesse nosso país. Por exemplo, criança ribeirinha no Mato Grosso se configura de uma forma, entendeu? Mesmo eu e Giane já vimos isso apresentando trabalhos e discutindo com outros interlocutores que também pesquisam criança ou professor ribeirinho, a diferença entre quem está no Amazonas e quem está no Pará, tá? E a possibilidade, assim, e nós estamos, né, acho que posso falar aqui, né, Giane, com uma joia, que é a professora Fátima, e nós temos aí uma história de quase 3 anos das ações dela. Então, o que acontece? O rio sobe, né, levou... A Giane começou a fazer a coleta de dados, o rio subiu e levou a escola, gente. Não levou só par, levou a escola, levou, sabe? E eles reconstruíram a escola. Então, assim, eu acho que é muito Vygotsky, entende? Porque é como essas relações sociais e culturais desse grupo se organizam, né, para garantir a essas crianças o acesso ao conhecimento. Então, essa professora Fátima, nesse momento, por exemplo, ela aprendeu a pilotar a lancha, porque deu problema lá com o motorista da lancha, né? Então, uma coisa assim, tem um conhecimento, que eu diria, técnico, científico, específico do fazer docente, sim, né? Mas tem, por outro lado, toda uma questão que eu diria que envolve muito essa sensibilidade do professor em fazer esses alinhavos. Vou falar mais um spoiler aqui da professora Fátima, que ela fez uma coisa belíssima, a gente vai escrever isso para vocês lerem. Ela fez no barco uma espécie de biblioteca mesmo, sabe? Com livros que ela angaria. A gente já fez campanha aqui no Sul para ir livro lá para Parintins, né? E as crianças, como tem criança que fica 1h30 dentro do barco, né? Então, ela criou, mobilizou as crianças a lerem e contarem histórias no trajeto. Então, já está acontecendo a aula, né? Só que a criança acha que aquilo é uma brincadeira. Então, é genial, genial, né? E mobiliza as crianças na literatura infantil. Então, eu não saberia te dizer, assim,
a palavra instrução não me é simpática, né? Mas eu diria que o principal seria compreender as relações sociais culturais configuradas nesse espaço, né? Que é de uma escola que vive o rio, né? O rio dita as relações das pessoas, né? E, a partir daí, pensar como mobilizar esses conhecimentos no sentido de que isso transforme essas crianças, né? E transformando a criança, transforma o professor, e o professor se transformando, transforma as crianças, enfim. Não sei se eu respondi. Eu acho que respondeu maravilhosamente bem, melhor do que talvez o Bruno esperasse. Eu queria fazer uma partezinha de uma coisa que a Priscila falou aqui no chat, que eu também pensei quando vi a palavra instrução. Tem gente que traduz obscene para instrução, que eu, por exemplo, eu uso ensino-aprendizagem com hífen, mas tem gente que traduz como instrução, e tem uma tradução que está assim, mas a Priscila pode falar melhor do que eu sobre isso, só para... Eu acho que é importante esse aspecto. Pode falar, Priscila, não escreve, não. Exatamente isso. Eu concordo com você. Acho que ensino-aprendizagem, processo ensino-aprendizagem, como a gente fala, é mais adequado. Eu também uso ensino-aprendizagem. Fica muito, né? É que a gente, instrução para a gente já tem uma coisa negativa, né? Que a gente já assumiu e aí não tem jeito, né? Um ranço de 5692, né? Um fantasma aqui. Tem palavras que nunca mais vão se livrar daquele... É verdade, é verdade. Bom, Lari? Agradecer muitíssimo, Luciane, sua vinda, seu texto, seu trabalho, seu diálogo. Acho que foi uma noite bem gostosa, apesar de tudo, né, enfim, que a gente passa. A gente sempre retoma isso, de como é importante a gente encontrar espaços em que a gente encontre forças para continuar criando e pensando e resistindo e buscando caminhos para a gente transformar, né, o que a gente tem, essa realidade que a gente tem. Então, foi muito bom te ouvir, Luciane. Obrigada a todo mundo. Se vocês não deixem de preencher o formulário para vocês conseguirem o certificado, até o dia 8 a gente envia esse certificado, tá bem? Não estranhem se não for automático. Eu sei que vocês estavam acostumados, mas dessa vez, até o dia 8 a gente manda. Eu também queria agradecer a Luciane pelo carinho, pela prontidão que ela respondeu para a gente, no sentido de aceitar esse convite, de estar aqui com a gente. A gente está tentando fazer aí, com a ajuda da PUC, né, do projeto PIPINT, esse seminário internacional, incluindo as alunas de pós-doc, na participação, na criação disso aqui. Então, acho que tem sido um bom espaço para a gente ouvir e participar e discutir internamente, mas também com pessoas da América Latina. Temos tido vários colegas da América Latina, do próprio Brasil, e isso eu acho que é uma oportunidade muito grande, que é para a gente trocar ideias, experiências e expandir, né? A gente costuma dizer como grupo que somos o grupo do resistir e expandir. Então, eu acho que a gente está aqui resistindo no sentido spinozano, de nos mantendo em vida, mas também estamos, apesar de todas as dificuldades, como a Lari falou, expandindo. Então, eu agradeço a todos, agradeço especialmente a Luciane e dou boa noite para todo mundo. E a gente, então, aguarda vocês para o próximo evento, que vai ser no dia 20... Bom, 20 alguma coisa. Oi, 27 de maio, Manolis. Com o professor Manolis, que também é um grande amigo, vai ser no mesmo horário. E neste sábado, eu quero deixar aí um convite marqueteiro, a gente vai ter um encontro que podem vir alunos de educação básica, Fundamental 2, Fundamental 1,
mais velhinho, né? E o ensino médio, a gente vai estar aí fazendo um encontro sobre orgulho LGBTQI+, e a gente vai estar lá com vários convidados, pessoas que são especialistas nessa temática, mas não é para a gente ter palestra, nem para a gente fazer um evento assim, a gente vai brincar, a gente vai fazer aquilo que o Vygotsky nos falou, né? A gente vai fazer, como também falava o Paulo Freire, uma imersão nessa realidade, uma tentativa de compreendê-la dentro dos limites que todos nós temos, e daí a gente vai ter que assumir certas posições, conversar sobre isso, como é que a gente age frente a situações de injustiça que a gente vive, vê ou propaga. Então, é bem importante, se vocês puderem divulgar, se puderem convidar, principalmente os jovens que estão aí nesse mundo da internet, às vezes sem ter até chance de discussão e conversa, então a gente vai estar lá e vai ter muito prazer em receber todos vocês. Então, a gente agradece mais uma vez. Beijos e muito obrigada. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Foi muito bom. Que Obrigada. bom. Obrigada.